Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa, o seu espaço semanal de entrevista, de bate-papo em Curitiba, sempre com gente que tem muito conteúdo. Nesta semana, a gente fala de um assunto importantíssimo, que é acesso à justiça, especialmente para os menos favorecidos. No programa de hoje, vamos conversar com quem está à frente de uma das principais instituições que tem esse objetivo, a Defensoria Pública. Eu espero que você nos acompanhe pelo YouTube ou pelo Spotify no Tem Conversa da semana que está só começando. Nesta semana eu recebo no estúdio o Defensor Público Geral do Paraná, André Gianberardino, eu espero não ter errado o seu sobrenome, doutor. Ele que é formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre também e doutor pela mesma instituição, está no segundo mandato, vai assumir logo mais o segundo mandato à frente da Defensoria Pública do Estado do Paraná e aceitou bater um papo comigo sobre o importante tema que é acesso à justiça aos menos favorecidos. Muito obrigada, defensor, por aceitar o meu convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, uma saudação Yara e a todos os ouvintes e espectadores do programa. Você que é o mais jovem a assumir a Defensoria Pública do Estado do Paraná, hoje está com 38 anos, doutor? Sim. E para quem está nos acompanhando, não é da área do direito, às vezes não entende muito bem o que uma defensoria faz, afinal, é uma instituição nova, dá pra gente dizer que é uma instituição nova, né? Tem 10 anos aí de atuação no Paraná, pelo menos. Qual o trabalho da defensoria, doutor? O problema é velho, né? A instituição é nova, mas eu digo que o problema é velho porque as pessoas sempre precisaram de acesso à justiça, né? Ou seja, não basta você ter os direitos elencados na Constituição, nas leis, se você não tem um canal, um mecanismo, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, pessoas que não sabem muitas vezes nem ler, né, e que não têm nem conhecimento dos seus direitos, que precisam de um instrumento, de um mecanismo para que possa chegar aos tribunais. Tem até uma frase famosa em latim, não sei latim, mas enfim, daquele poeta Ovídio, né, que fala lá, o tribunal está fechado aos pobres, né? Então, aí você vê como o problema é realmente antigo. Mas no Brasil, isso sempre foi tratado de uma forma muito improvisada. De 88 para cá, para quem não é do direito, é legal lembrar que 88 é o ano da nossa Constituição atual, quando o Brasil fez uma transição, etc. Realmente se refundou várias instituições. E ali se discutiu a criação de um órgão exclusivamente voltado para a assistência jurídica, que foi a Defensoria Pública. E de 88 para cá, alguns estados foram mais rápidos, alguns estados até já tinham algumas estruturas, como o Rio de Janeiro, que tem a mais antiga do Brasil e a mais estruturada, e outros estados demoraram mais, né? Como você bem mencionou, o Paraná, junto aí com Santa Catarina, Goiás, Amapá, foram ficando para trás e acabaram sendo os últimos estados a implementar. Então, no nosso caso, nós temos aí 12 anos da lei, que criou a instituição, em 2011, e 10 anos da implementação através da nomeação dos primeiros aprovados em concurso público, assim por diante. Estamos numa batalha aí para crescer. O senhor passou no primeiro concurso da Defensoria Pública, foi um dos primeiros, então, defensores, né, nessa estrutura aqui no estado do Paraná. Isso, foi um grupo grande, quase 90 pessoas entraram naquele concurso, foi realizado ali em 2012, 2013. Já haviam 10 defensores que tinham feito a reopção de uma carreira que existia antes, que não existe mais. Então esse foi um grupo de mais ou menos 95 a 100 profissionais e que começou a instituição em 2013. A Defensoria Pública, hoje, ela é voltada para quem? Quem pode contar com esse serviço? Como deve fazer? Como é que funciona, de fato, o trabalho? A Defensoria presta um serviço destinado aos necessitados, né, aos vulneráveis. A principal forma de vulnerabilidade é a econômica. Não é a única, mas é a principal. Então, a Defensoria do Paraná, por exemplo, atende famílias que têm renda de até 3 salários mínimos. São critérios que podem ser flexibilizados. Se você comprova ali que está super endividado ou que tem alguma outra situação, isso pode ser levado em conta. E tem uma normativa, um ato que regulamenta isso, mas o ponto de partida é o de 3 salários mínimos. Mas existem outras formas de vulnerabilidade também, né? Por exemplo, a pessoa que está encarcerada, que está presa. A Defensoria presta assistência à população carcerária, é um órgão de execução penal, faz a fiscalização até das condições dos usuários prisionais, enfim, é um papel muito importante. E ainda que eventualmente seja uma pessoa que tenha renda superior, embora não seja o caso, na imensa maioria das pessoas que estão presas, diga-se de passagem, mas se isso acontecer, é possível também prestar assistência, até no processo criminal, fazer sua defesa, porque é um tipo de vulnerabilidade que está vinculado à condição
da pessoa, e não apenas a renda. Mas a principal é a renda, claro. E tem também, eu acredito que eu tenha visto em algum momento, mulheres em situação de violência. Exato, também também. Um enquadramento que é possível dentro da defensoria. Isso, o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica é possível, independentemente de renda também. O que vocês mais recebem hoje? Qual que é o principal tipo de atendimento, a principal busca das famílias, das pessoas pelo serviço da defensoria? As nossas estatísticas mostram que a procura é muito grande e infinita na área de conflitos familiares, né? Porque a gente entende, faz parte da vida, as pessoas estão, enfim, sempre se divorciando, se casando, disputando, aí depois da separação, que é um momento muito dolorido, muitas vezes há uma disputa em relação à guarda das crianças, a visitação, pensão, né, os alimentos, a pensão alimentícia. Então essa é uma procura, é muito cíclico, né? Então às vezes uma mesma família, um mesmo grupo de pessoas volta para a defensoria várias vezes ao longo dos anos, né? E por isso é uma procura muito grande. E nós temos tentado criar novas formas de dar vazão a essa imensa demanda, especialmente por mutirões de atendimento. Há uma política nacional, não só da defensoria, mas do Poder Judiciário, de incentivo à resolução pacífica dos conflitos, a acordo, né? Enfim, o acordo. Perfeito. Então, conciliação, né? Porque é o que você fala. Se você chega na frente de um casal, que não é mais um casal, fala, é muito melhor que vocês cheguem numa decisão sobre o que vai acontecer em termos de visita, querendo, do que delegar isso a um juiz, não a uma juiz, que é uma outra pessoa, né? Que muitas vezes acaba sendo necessário, mas se dá para resolver antes, e a gente tem buscado contribuir com essa política aí de resolução extrajudicial, né? Sem precisar do processo, com vários projetos, né? A gente tem vários projetos nesse sentido, Concilia Paraná, por exemplo, a gente tem um posto de atendimento dentro da Assembleia Legislativa, que tem um número enorme de atendimentos, e sempre buscando fazer esses acordos, né? As pessoas vão, então, por exemplo, podem ir direto à Assembleia para procurar esse serviço? Sim, existe uma sala lá, desde que seja possível resolver sem processo, há um potencial de resolução ali por aquela equipe. E de todo o estado, né? Não é só do Curitiba, embora essa sala esteja ali no Curitiba, na Assembleia, na capital, mas de todo o estado. E a gente tem uns núcleos especializados também, que muitas vezes também atendem todo o estado e buscam resolver, enfim. Mas a família, voltando, né, à tua pergunta, é realmente a maior demanda. Seguida da execução penal, né, que eu tinha mencionado, porque a execução da pena, né, a pessoa já está condenada, então essa fiscalização de que a coisa seja correta, dentro da legalidade, sem abuso, etc., é uma área de atuação muito grande também. O que aparece de abuso nesses casos da área da execução penal, por exemplo, que não poderia acontecer, mas acontece com frequência? São coisas do cotidiano da prisão, mas que, enfim, é preciso que haja alguém ali para buscar dizer, olha, pela lei, pelos tratados internacionais, você não pode, por exemplo, manter um espaço que seja uma cela que não tenha iluminação, ou manter alguém isolado, em isolamento, sozinho por mais de 30 dias. A gente tem um diálogo muito bom, né, com o Departamento Penitenciário do Paraná, sempre buscando construir junto com eles, né? Não é uma função também de ninguém quer atrapalhar, né? A gente sabe que é um trabalho muito difícil, inclusive os agentes penitenciários, hoje policiais penais, tem uma das profissões mais difíceis que existem, né? E a gente tem maior respeito e muito diálogo. Mas a defensoria é a instituição, entre outras, claro, mas é a que mais está presente dentro do dia a dia, né? Não é só quando tem rebelião, quando tá no jornal. Que prisão é isso, né? Quando tem rebelião, todo mundo fala, sai no jornal, lá, mídia nacional. Mas o dia a dia também é muito complicado e é preciso estar presente ali constantemente, conversando com os presos, fazendo assistência, fazendo pedidos que muitas vezes são simples, né? Aí eu trabalhei lá 3 anos no outro lugar que eu estava preso e não está computado, porque eu posso deduzir 1 ano de pena se eu trabalhei 3 anos. Acha lá o papel e faz, né? Esse acompanhamento é muito importante também, não só no tribunal local, mas para construir teses, né, que vão depois impactar no país inteiro, teses que vão ser levadas a Brasília, né, aos tribunais superiores, assim por diante, né. O senhor, além de hoje trabalhar na Defensoria Pública, tá no cargo de defensor público geral do Estado do Paraná, também tem a carreira acadêmica, também é professor de Direito na instituição da UFPR, né? Isso, na UFPR, onde eu estudei. Onde o senhor estudou. E também tem estudos e vivências na área de segurança pública, né? Acredito que o senhor tenha também pesquisa nessa área, tenha efetuado muitos estudos nessa área.
Claro que não quero uma explicação simples, mas talvez alguns pontos para a gente poder pensar. Por que é tão difícil a gente olhar e entender o sistema penitenciário, o sistema carcerário, a prisão? E por que para as pessoas é difícil, né? Enquanto o senhor vai falando sobre o que está na lei, o que é regra, de não pode ficar num espaço muito pequeno, um determinado número de pessoas, de a iluminação tem que ser adequada. Enquanto o que se ouve do lado de fora da sociedade, mas eles cometeram crimes e, enfim, podiam não ter cometido, daí não estaria lá. Qual que é o grande desafio que o senhor vê entre a prática que o senhor já tem, o que a sociedade também espera e o que a lei, né, está dizendo, está assegurando? Não, sem dúvida é um dos temas mais complexos e difíceis de resolver. E olha que o Brasil não tem poucos temas complexos e difíceis de resolver, né? Falta uma política nacional de segurança pública, né? No sentido de política pública mesmo. Quando você fala política pública, se a gente pensar em educação, em saúde, em outras áreas, moradia, por mais que haja problemas, mas há uma política pública. No sentido que você tem diagnóstico, a partir do diagnóstico você estabelece metas, e se as metas não são alcançadas, você revê o que você está fazendo. Você faz uma avaliação. No campo da segurança pública lato sensu, que inclui desde a atividade policial até o sistema prisional, etc., nós não temos nada. Nós não temos nem diagnóstico, porque cada estado faz registros diferentes dos seus crimes. Você não consegue ter aferições básicas. Claro que isso já melhorou muito de uns anos para cá, mas ainda é muito, muito complicado, né? Porque a segurança pública está na mão dos estados no Brasil, né? Isso então, uma primeira parte da resposta é isso. Então, são 27 entes federados, né? 26 estados e o Distrito Federal. Se cada um tem a sua secretaria de segurança pública, e cada estado tem mais de uma polícia. Porque ainda tem essa peculiaridade, né? Tem uma polícia para fazer o patrulhamento, polícia militar, tá? E tem a polícia que vai investigar, que é a polícia civil. Sim. Então olha a quantidade de profissionais, de órgãos que disputam, às vezes também, enfim, influência, orçamento, etc., para você construir uma política que seja pautada por indicadores mais objetivos. Então o que eu quero dizer? Muitas vezes a destinação dos recursos públicos não obedece muito a critérios objetivos, né? Então a gente teve uma liberação aí de bilhões de reais nas últimas décadas para construir, por exemplo, unidades de regime fechado, penitenciárias, quando o que mais falta é semiaberto, por exemplo. Se você partisse do diagnóstico, você tinha que construir mais semiaberto. Aí depois não tem vaga do semiaberto, acaba indo para a tornozeleira eletrônica, a sociedade fica revoltada, achando que está sendo leniente, entendeu? Uma coisa vai levando a outra. Realmente um buraco muito profundo aí, né? Eu tive uma experiência pessoal muito desafiadora em 2018, em que eu fui rápido, né? Foram apenas 7 meses de muito aprendizado, que eu fui chefe de gabinete do ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann. Na época do governo de Temer, né? Do governo Temer. Quando houve o Ministério da Segurança Pública, né? Acho que foi a única, pelo menos... Onde houve a separação, né? Quando houve a separação da justiça e da segurança pública. Enfim, foi uma experiência muito diferente, né, que eu estava acostumado, muito técnica, enfim. Mas o objetivo era muito tentar construir um sistema nacional, um sistema único de segurança pública, o SUS, que agora, né, tem se retomado isso, tem se buscado implementar isso, né, que eu vejo com muito bons olhos isso. Mas é realmente um problema que começa pelo diagnóstico, meta, avaliação, para que a gente não fique, né, repetindo os mesmos equívocos, né, e não só se atente na hora da crise, né, você tem que ter uma política pública mesmo. E política pública não é aquilo que existe só na hora da crise. É algo que você está sempre olhando, né? E para onde que a gente tem que olhar? Tem algum país que o senhor avalia que tem feito um bom trabalho, que poderia... talvez, até no comparativo, tamanho do território, complexidade da população, enfim, é difícil a fronteira que o Brasil tem, né? É uma fronteira gigantesca. Que se chama que é um queijo furado, né? É muito difícil mesmo, mas fala-se muito hoje, e é muito bom ver até que o governo federal tem trabalhado muito nessa linha, o que se chama de urbanismo social, sabe? Não conheço, o que é? Isso vem muito da experiência de Medellín. Certo. Medellín era uma cidade com índices de homicídio, de violência dominada absurdos. pelo tráfico, né? Tem várias séries. Eu lembrei do Medellín, lembrei do Pablo Escobar, da série do Netflix, enfim. Mas aí começou, claro que tem muito mais coisa aí, né? Lógico, toda a derrubada é muito maior, né? Mas houve um projeto chamado Territórios da Paz, se eu não me engano. E essa ideia de urbanismo social, que é você construir um diagnóstico em que você verifica que, por mais que a violência seja muito alta, ela é geograficamente concentrada em alguns locais da cidade e sobre alguns grupos populacionais, como vítimas mesmo, né? A juventude mais pobre, de cor mais escura, a juventude os jovens que são mais vulneráveis socialmente, são os que são mais vítimas de homicídio, e é realmente um absurdo, são números, mais de 80% das vítimas de homicídio no Brasil são jovens pretos,
80% chega a ser essa mais de 80%. Pouco, eu não lembro agora o dado exato, muito mas muito grande, né? E então você percebe isso, aí você coloca constrói um aparelho social de prevenção social com esporte, cultura e arte de alta qualidade, uma presença física do Estado positiva, não uma presença física do Estado apenas com a mão, com a polícia, com a mão dura, Sim. naqueles locais, com investimento, porque não é tão barato um equipamento como esse. Isso produziu resultados muito rápido, no sentido de disputar, né, esses jovens, essas pessoas com grupos organizados, com facções, assim por diante, em Medellín. E eu cito um exemplo brasileiro até que tem implementado, que é Recife, em Pernambuco. Um projeto parecido, assim, inspirado lá. E, como eu falei, acho que tem muita gente aí nos cargos mais importantes que tem estudado isso aí. Eu acredito que possa dar bons resultados. Isso que é importante, o dinheiro ser para essas coisas também, né, e não apenas para comprar colete, munição, viatura. Claro que é importante também. É um segmento mas que não tem só que isso, né? Tem investimento, Enfim, mas não a defensoria pode ajudar também nesses diagnósticos, nessa elaboração de políticas públicas, né? E não só a segurança pública, como diversas outras áreas. Um exemplo, na transição do governo aí em 2022 para 2023, as defensorias participaram ativamente nas mais diversas áreas temáticas da construção de propostas novas, né? Direito ao consumidor, direito ao meio ambiente, infância e juventude, né? A proteção da criança e adolescente tem um papel muito legal que as defensorias exercem, com atuação muito legal também, além da família. E na área civil, né? A questão de direito à moradia, o superendividamento que se relaciona ao direito do consumidor, né? São várias frentes mesmo que podem ser elaboradas também desse ponto de vista, né? Não só da assistência individual, o cidadão, a cidadã, a Maria, o João, né, que está ali na nossa frente, no dia a dia do defensor público, mas a história da Maria e a história do João poderem ser transformadas em elementos para você elaborar políticas públicas macro, né, num sentido muito maior. Isso eu acho que é uma grande contribuição que a instituição tem dado e pode dar cada vez mais ao Brasil. Por que o senhor resolveu ser defensor público? O senhor tem uma carreira também na advocacia, né? Anteriormente a defensoria, o concurso público da defensoria, também essa carreira acadêmica, já que o senhor também sempre esteve estudando e hoje atua como professor na UFPR, mas por que te interessou ser defensor público? Eu vou contar a história. Eu era advogado criminal, né? Certo. Tive algumas experiências muito boas, inclusive com o professor Jacinto Miranda Coutinho, foi meu orientador, ainda é meu orientador, né? Foi meu orientador de mestrado, doutorado, e trabalhei com ele um período no escritório dele. Depois eu cheguei a ter um escritório com o professor Maurício Dieter, que hoje é professor da USP, na Universidade de São Paulo. Fomos colegas na FPR. Mas eu percebi em um certo momento que a advocacia criminal, que tem todo o meu respeito e admiração, mas atinge muito pouca gente, né? Os grandes escritórios de direito criminal do país têm poucos clientes, né? Porque, claro, são muito bem remunerados os casos, mas é uma advocacia de muita qualidade, muito artesanal, justamente por conta disso. E eu senti que não era o que eu queria para a minha vida, pelo menos. Eu queria buscar fazer com que as oportunidades que eu tive ao longo da vida pudessem ser revertidas em algum tipo de serviço que atingisse um número maior de pessoas, né? Eu não conhecia a defensoria, eu achei que a defensoria... Eu tinha feito estágio, mas não era a defensoria que a gente tem hoje, era um serviço aí, um departamento, uma coisa muito improvisada. Você se formou antes de... Isso, eu fiz estágio, mas era um improviso, né? E aí eu escrevi, quando eu voltei um período que eu morei fora, na Itália, eu estava lançando um livro com um professor que me orientou lá, o professor Máximo Pavarini, um professor muito importante, que infelizmente já faleceu. E era exatamente o ano do movimento pela criação da Defensoria no Paraná. O ano 2011, que foi criado. E aí eu conheci o pessoal da Associação Nacional, e eles convidaram, vem lançar teu livro no final do ano lá no nosso evento, porque o Paraná vai ser homenageado por conta da criação da lei, você também estava junto, enfim, vamos lançar o livro lá. Mas quando eu fui no evento lançar o livro, eu conheci uma defensoria pública que eu não fazia ideia que existia. No Rio daí? Não, foi em Natal, Natal. Mas já naquela altura você já tinha várias defensorias. Sim. Muito atuantes em 2011, uma instituição organizada, autônoma, pujante, com uma capacidade enorme de impactar, transformar a vida de milhões de pessoas e bem remunerada, né? Claro, algumas melhores, outras não tanto, mas assim, é uma opção interessante de termos de carreira, de realização pessoal também. E hoje, em muitos estados, até a remuneração está muito parecida ao judiciário, varia muito, né? É um outro departamento, mas naquele momento eu
já voltei dessa viagem, já decidido que é o que eu queria ser. E tenho certeza que foi a decisão que, pelo menos pra minha história, foi a mais acertada, né? Claro que cada pessoa tem suas escolhas, né? E seus processos. E quando você assumiu, quando começou o trabalho de fato, efetivamente, eu não sei nem pra onde o senhor foi, não ficou em Curitiba ou teve alguma... Eu iria pra Piraquara, mas eu acabei sendo tipo, como vice da doutora Josiane Lupion, que era a primeira defensora geral à época. Então, por 1 ano e meio, mais ou menos, eu acabei ficando na administração. Foi um período também muito difícil, muito desafiador para começar, né? Mas muito, muito importante também. E o que te impactou no sentido de surpresa? De casos mesmo que você talvez não tivesse contato? Até porque imagino eu que a sua realidade é um pouco diferente, distinta das pessoas que normalmente procuram a defensoria. Então, alguns casos, não sei, algum contexto que tenha te chamado a atenção de, poxa vida, eu não esperava encontrar essas situações, ou ainda é muito mais complexo do que eu achei que poderia ser. Enfim, o que te surpreendeu mesmo quando você começou e até talvez hoje, né, ainda te surpreenda? Não, o que surpreende positivamente é a gratidão das pessoas, né? Isso é muito, muito bom. Causa uma alegria, uma felicidade muito grande no profissional quando você tem esse retorno, né? Às vezes, e o que impressiona é que às vezes você fez muito pouco. Você dedicou 20 minutos do teu dia para aquilo, 1 hora. Mas aquilo foi tão importante, produziu um resultado tão importante. E eu sempre falo que a gente não tem nem o direito de achar que está enxugando gelo. Porque é uma expressão muito comum entre os defensores, as defensoras. No sentido que você resolveu aqui essa pessoa, mas tem milhões de outros vindo. Aquela história, né? Que você tá andando na beira do rio, você vê alguém se afogando, você pula no rio e salva a pessoa. Daqui a pouco tem mais alguém se afogando e tal. E você às vezes você quer parar de pular no rio e salvar as pessoas, porque você quer correr até o alto do rio e ver quem que tá jogando as pessoas do rio, né? Mas o defensor público, a defensora pública, de certa forma, é convidado a experimentar as duas coisas, tanto, especialmente pular na hora pra tentar salvar aquela pessoa, mas também, como eu falei, né, pegar a história do João, pegar a história da Maria e tentar identificar o que está acontecendo, né? Então, mas essa simplicidade das pessoas em ter uma grande gratidão por coisas que são às vezes muito simples é uma coisa muito, muito tocante. E também às vezes a gente perceber que o que a gente faz não é necessariamente algo útil do ponto de vista tradicional, economicamente falando, tal. Teve um caso de colegas meus que estão na instituição até hoje que me marcou muito no início da defensoria. Um morador de rua morreu queimado. E ele seria sepultado como indigente, porque não havia familiar, não tinha ninguém e tal. E eu lembro que é muito triste, porque ele tinha um cachorro muito fiel a ele, que tava lá sofrendo. Tá? Outros moradores de rua vieram procurar a defensoria para pedir o direito ao enterro, a um velório. Esses meus colegas, o Bruno, o Luiz Gustavo, trabalharam com a tese do direito à memória e conseguiram, uma ordem judicial, para ter um sepultamento digno. Então teve esses sepultamentos, outros moradores de rua foram lá se despedir dessa pessoa, porque olha o tipo do caso que, numa racionalidade mais, enfim, utilitarista, para que isso vai contribuir com o crescimento econômico, sei lá o que, né? Não tem sentido nenhum, né? Mas foi algo tão humanamente, né, pensando, tão impactante, tão forte, que foi, é por isso que a gente tem que existir mesmo, né? Não, é de fato emocionante. Como instituição, né? Você vê uma história de alguém que tá totalmente marginalizado, né? Invisível, tá nessa condição de situação de rua, e os colegas, amigos lutarem, procurarem vocês para que esse último momento, nossa, é realmente emocionante. É um direito fundamental. Sim. De pessoas absolutamente invisíveis. E se não fosse ali uma porta do Estado, né, num serviço público, para algo, não aconteceria nada, evidentemente, né? E você falou também, doutor, sobre muitos casos do direito da família que vocês atendem, né? E como alguns deles poderiam ser resolvidos com a conciliação, com uma conversa, enfim, extrajudicialmente, né? Sem o auxílio ali dessa figura da justiça. E por que não se resolve? Quais são as dificuldades por exemplo, em casos em que há uma cobrança da pensão, né? Dos alimentos, enfim. É difícil, né? Esses são casos que eu imagino que aos milhares vocês têm para atender. Sim, temos aumentado muito, inclusive, por conta desses mutirões que a gente tem feito. A gente começou a nossa administração ainda no finalzinho da pandemia, né? Então, tava todo mundo em home office, tudo ainda muito parado, mas aos poucos voltando, né? Uhum.
a gente decidiu realmente dar um choque de rua. Pé na rua mesmo, e passamos a uma média mais de um mutirão por mês desde então, né? Então são realmente muitos mutirões. A mídia até cansou já, né? Da nossa comunicação, falou, vamos pautar aí mutirão e tal. Não, de novo não. Já fizemos esse mês passado. Não, tô brincando. É claro que tem um papel importantíssimo dos meios de comunicação em divulgar, e o foco principal dos mutirões essa é a resolução desses acordos, né? E é muito difícil, porque conflito familiar envolve vários tipos de sentimento, você nunca sabe exatamente o que aconteceu, muitas vezes tem uma traição, tem o orgulho de cada um, né? Algumas situações dá uma preocupação maior com o bem-estar, inclusive psicológico das crianças, outras não, até a gente tem que se preocupar em garantir isso, né? E assim por diante. Então, mas há uma função pedagógica também, né? Que, por exemplo, se a defensora pública tá defendendo, por exemplo, o pai que está com a pensão atrasada, é ele que vai chegar para o seu assistido e falar, olha, você tem que pagar, né? Também, assim, a gente podemos até lutar aqui para diminuir, mostrar que você não consegue pagar tudo isso, etc. Mas tem que pagar, você tem um dever, como pai. Né? E existe essa função também, não é só prestar o serviço de uma forma única, desprovida de responsabilidade. A gente está com um projeto muito legal agora que diz respeito à paternidade, né? A Defensoria está custeando exames de DNA para reconhecimento voluntário de paternidade. Um projeto chama Reconhecendo Direitos. Então não basta só reconhecer a paternidade. Sempre que há a realização do exame, nós temos realizado oficinas de parentalidade responsável para conversar com os pais justamente em relação a todas as obrigações que eles têm com os seus filhos, né? Não basta apenas ser pai, mas tem que realmente cumprir com as suas obrigações. Mas então, como funciona? O pai vai lá e a mãe, não sei, enfim, buscando, eu quero fazer o teste. Isso. E aí depois vocês chamam essas pessoas. Isso, aí é agendado o exame. Sendo o caso de reconhecimento voluntário, porque se não for voluntário, tem que Ou seja, os dois têm que querer. O pai e a mãe, por exemplo. E tem essa ideia, acreditam que seja o pai ou a mãe, né? Pode ser de maternidade também, embora seja mais raro, mas pode ser também. E aí a pessoa pode procurar a defensoria pela internet ou alguma sede, e deve-se proceder ao registro desse atendimento, e vai ser agendado o exame no laboratório que é conveniado, que enfim foi o vencedor a gente contratou um laboratório, né, por um procedimento de licitação, e aí é agendado o exame, e ao se entregar ao resultado, faz essa oficina de parentalidade. É um momento muito legal, tem sido realmente um projeto muito bom, e não é só o Paraná não, tem vários estados que fazem. A Defensoria da Bahia faz esse trabalho, às vezes nos jogos de futebol, lá no estádio Fonte Nova, que é um público prevalentemente masculino, e então tem tudo a ver com a importância desse projeto, né? E faz mutirões de paternidade enormes também. Então, a Defensoria brasileira, né, tem muito a contribuir com tudo isso, né, nesse sentido. Que legal. E por que o senhor acha que é importante fazer? E esse projeto em específico, né? Por que vocês, estando à frente, podem impactar essas vidas ali diretamente, mas até podem melhorar esse entendimento da importância da paternidade, esse entendimento da importância do papel de o pai presente, o pai que, se não tem a possibilidade do laço afetivo, da convivência, ao menos arca com as suas obrigações legais? Acho que a principal mensagem é que a defensoria não é só um órgão que vai prestar assistência técnica no interesse da pessoa que bater na porta lá. É uma instituição comprometida com cumprir a Constituição do Brasil em todos os seus valores e direitos. Não basta, vou entrar lá com uma ação de revisão para diminuir a pensão aqui, eu só vou defender os interesses, muitas vezes até podem ser egoísticos, dessa pessoa que está batendo na nossa porta. Não, é mais do que isso, né? Vão ser defendidos os interesses dessa pessoa, mas de uma forma articulada, com a preocupação, com o compromisso, nesse caso, com o que a gente chama de educação em direitos, né? Que é uma missão da Defensoria que está na lei, nesses termos, educação em direitos. Ou seja, vamos discutir o que é ser pai, né? Não basta apenas ter o nome na certidão e na identidade, né? E agora, falando de funções práticas também da Defensoria, como um órgão, como qualquer, enfim, como se a gente for comparar com uma empresa, com um órgão público, uma pessoa, todo mundo precisa de recurso para sobreviver. A Defensoria precisa de recurso também. Como é hoje esse recebimento de recurso? Eu pergunto por quê. Se a gente faz a comparação com o Tribunal de Justiça, que
tem a representação do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público. Eles têm garantido um orçamento que é vinculado ao orçamento do Estado do Paraná. Vocês têm isso também? Como hoje funciona o recebimento desses recursos para que vocês possam atuar, para que possa haver o pagamento de todo do pessoal que trabalha, possam pensar em toda a estruturação também da Defensoria? A gente já chega nesse ponto que tem muito a crescer, pelo menos pelo que deveria ser garantido à população que tem direito, né? No caso do Paraná, nós não temos um percentual relacionado à receita, quanto que o Estado arrecada, como tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, etc. O nosso valor é nominal, né? Todo ano é negociado, é dialogado com o governo e é definido um valor nominal, ou seja, em reais, né? Que aquele é o limite da proposta orçamentária a partir dos recursos aí do Tesouro, né? Que é o orçamento estadual. Perfeito. Nós também temos uma outra fonte, que é muito importante para nós, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, que é a arrecadação de um percentual das custas extrajudiciais. Então, você vai no cartório, em Curitiba, 5% do que o reconhecimento de firma, do que se fizer lá, é destinado ao fundo da Defensoria. De toda a atividade do cartório. Extrajudicial, né? Extrajudicial. É uma fonte muito importante. A gente tem, sim, muitas dificuldades. Nós gastamos praticamente não, né? 100% do nosso orçamento, e é claro que do crescimento desses valores depende o crescimento da instituição. Nós, enfim, temos tido um diálogo muito bom com o governo do Estado, tanto que contratamos 43, né? Na verdade, não foi reposição, então 42 novos defensores no ano de 2023, né? Isso é muito impactante, porque lembra que eu falei que em 2013 começou com entre 95 e 100, a gente começou 2023 com 104. Nossa, não aumentou quase nada. Praticamente nada, né? Houveram 3 concursos, foram realizados 3 concursos, mas entre contratações e exonerações, muita exoneração, muita saída. Exoneração, normalmente o defensor não quer mais continuar. Isso, passa outro concurso, né? Perfeito. Ou passa algum concurso que paga mais, ou mais próximo de casa, né? Absolutamente normal. Mas tem que ter o cadastro de reserva, né? Pra poder repor. E não tem? Agora a gente tem, mas não tinha, né? Mas então praticamente não cresceu. Perfeito. E de repente, né, em janeiro de 23, a gente aumentou praticamente 40% do tamanho da defensoria, o que causa outros tipos de problema, né? Como a necessidade de você ter uma estruturação, imóveis, assessoria, estagiário, enfim, acaba sendo, né? Naturalmente, mas esse é um problema bom, né? Lógico. É um problema bom de ter que resolver. Mas então a gente tem essa conversa, mas é claro que é fundamental ter essa sensibilidade para que haja uma perspectiva, um planejamento, né? Afinal de contas, a defensoria é a escolha do constituinte. É um modelo escolhido nacionalmente para ser a instituição de acesso à justiça, a população mais vulnerável, que mais precisa da justiça. Então, se a gente está longe, vamos planejar para ver, ainda que demore 5 anos, 10 anos, mas isso tem que estar na perspectiva do Estado, né? Na Constituição não se tem um percentual estipulado? Não pode chegar tão a detalhe assim, mas na Constituição está escrito que até dezembro de 2022... Ano passado. Teria que ter defensores em todas as comarcas do país, né? Comarcas do país são cidades em que... Comarcas são... Em que há um juiz? Em que há uma unidade do Poder Judiciário, que em geral agrega alguns municípios, né? Em geral, tem que ter qual o tamanho do mínimo? O Paraná tem aproximadamente 400 municípios e aproximadamente 163, 165 comarcas, por exemplo. E hoje a Defensoria está em quantas dessas comarcas? Estamos em 30 comarcas, então falta 130. Nossa, faltam 100. Nesse sentido, a pesquisa mencionada, né, indica que é a menor presença do país, né? Embora a gente esteja em comarcas populosas, né? Então a gente até pode fazer um cálculo que há uma cobertura de mais ou menos metade da população paranaense. Porque estamos em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, são as maiores comarcas. Estão no sentido de há uma estrutura, defensores... Não fazemos todas as áreas. Não conseguimos. Aqui em Curitiba se faz todas? Quase. A nossa maior gargalo em Curitiba, eu acredito que sejam as vagas criminais, né? As vagas criminais são quase 20 e nós estamos apenas em 2 ou 3. Que é esse atendimento diretamente... quem está respondendo por algum crime, né? Precisa ser defendido. Mas em outras áreas, em Curitiba, atendemos infância e juventude, a área civil, família, execução penal, os fóruns descentralizados. Professor, já que o senhor falou sobre essa conversa que tem que ter com o governo do Estado, eu
olhando e colocando na imagem, o governo do estado hoje é o governador Ratinho Júnior, né? Talvez algum outro representante, mas é o senhor, como defensor público geral, que senta, ou, enfim, independente da plataforma, conversa com essas pessoas, tenta fazer essa negociação, e essa negociação é de, pelo menos mantenha, vamos tentar aumentar, a gente está precisando de orçamento, é tudo isso também que envolve o seu trabalho. Sim, certamente, né? Não necessariamente com a pessoa física do governador, mas alguém a quem ele autoriza, especialmente a Casa Civil e a Secretaria de Fazenda, né? E as conversas têm sido... São boas. Positivas? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está num momento muito positivo e com muito potencial. A Defensoria tem a obrigação de trabalhar pela sua credibilidade, né? No sentido de que os recursos que ela está pedindo serão direcionados para a ampliação do serviço à população. Eu digo isso por quê? Né? Porque no sistema de justiça hoje no Brasil, falando lato sensu, existe um mal-estar, né? Existe uma desconfiança muito grande em relação aquela percepção de que os recursos públicos vão ser capturados em benefício individual, pessoal dos seus membros, né? O famoso corporativismo, né? Sim. Discute no Congresso Nacional a limitação dos chamados super salários, etc. Toda hora tá nos grandes jornais. Domingo passado mesmo tava uma reportagem sobre isso. Então existe essa situação. E a Defensoria, de seu lado, deve demonstrar que não é só disso que se trata, ainda que haja demandas, enfim, corporativas, como é natural, mas não é esse o principal, e sim a ampliação do serviço com qualidade. E de outro lado, evidentemente, o governo tem que estar sensível a uma demanda que não é da instituição, mas é da população, né? Porque sem defensoria, por mais que você tenha advocacia dativa, a advocacia dativa é uma demanda mais do poder judiciário que da população. No sentido que ela é necessária, em geral, em processos criminais, tanto que o maior gasto com a advocacia dativa é em processos criminais, porque senão o processo não anda. Ele é anulado. Sim, é um requisito. Precisam ter um defensor. Exato. O que eu quero dizer é que, por mais que a advocacia dativa cumpra uma função importante, enfim, supletiva, onde não há defensoria, mas ela nunca vai alcançar as atribuições que já são conferidas pela lei, pela Constituição, à Defensoria, e as pessoas vão acabar ficando desassistidas mesmo, né? Especialmente nas demandas que precisam de uma porta de entrada. Ela precisa, uma comunidade inteira, às vezes, procura o nosso núcleo de moradia para pedir para mediar ali com o tribunal, com o proprietário, para não ter um despejo depois de amanhã, por exemplo. A fiscalização de unidades prisionais, que eu já mencionei, ações civis públicas que... enfim, a Defensoria é legitimada a mover. Uma ação pode beneficiar milhões de pessoas, inclusive pessoas que não são pobres, né, no sentido jurídico, necessitadas. Então, vai muito além. Então, não adianta achar que sem a presença da Defensoria há uma opção satisfatória, independente se é mais caro ou mais barato. A questão é que sem a Defensoria, a população vai ficar desassistida em uma grande parte de seus direitos fundamentais, né? E é por isso que a gente trabalha, como eu disse, de forma responsável, gradual. Ninguém quer fazer nada do dia para a noite. Mas é necessário que esteja no planejamento, né? Ainda que é médio prazo, que o Paraná chegue, pelo menos, por exemplo, ao que tem o Rio Grande do Sul, né? Que é um estado com a mesma população, praticamente. Acho que até... O Paraná passou agora, né? Acho que no último censo. O território é maior, né, no estado gaúcho. O território é maior. Em população, acho que a gente tem um pouquinho mais. População parecida, receita parecida, as condições econômicas dos estados são similares. E eles têm 430 defensores e 700 servidores, né? E de servidores, quanto temos aqui no Paraná? Nós temos mais ou menos 300. Nossa, mais que o dobro de servidores 200, e 4 300. Vezes o número de defensores. 3 a 4 vezes. Aumentou agora para 150. 3 vezes. 3 vezes o número de defensores. E que realizou 2 milhões de atendimentos em 2022, enquanto a Defensoria do Paraná, Rio Grande do Sul, enquanto a Defensoria do Paraná realizou aproximadamente 200 mil. Nossa. Então a gente tem a dimensão quantas vidas poderiam ter sido transformadas nesse gap, nessa diferença que podemos, assim, estimar ser potencialmente aí uma demanda reprimida, né, pela ausência de defensoria. O tamanho da nossa defensoria é muito parecido com a defensoria do Piauí, por exemplo, em termos de número de profissionais e orçamento. Mas é claro que o estado do Piauí é um estado muito menor, uma população 5 vezes menor, mas é disso que, em termos de comparação, é disso que a gente está falando. E o senhor também está falando sobre essa população que tem direito, que deveria ter as condições de acesso, né, a um defensor, para ter pautas individuais.
atendidas, mas também não só essas, né, como o senhor coloca também. E a população de maneira geral, a população mais carente, a população que passa por dificuldades financeiras, ela entende que tem esse jeito? Você acha que chegou à população? A gente está conversando aqui como duas pessoas que tiveram acesso ao conhecimento formal, pelo menos, mas a população, no geral, ela sabe que pode procurar, falta ainda chegar a todas as pessoas esse entendimento de que, não, eu tenho para onde correr. E, além disso, saber que tem direito, também consegue esses mecanismos. O que o senhor acha de avaliação geral? Claro que é um processo gradual, né? Mas é um dos maiores desafios das defensorias fazer chegar conhecimento de sua existência, de seus serviços, a população mais vulnerável, dentre as mais vulneráveis, as pessoas mais miseráveis, que não têm acesso à leitura. E esse é um desafio que a defensoria deve se preocupar, especialmente hoje em dia, que se fala muito que o home office dá conta de tudo, ou que a internet dá conta de tudo. Porque se você se restringe a fazer um atendimento pelo meio digital, os atendimentos por WhatsApp na pandemia, muitos assistidos nossos só mandavam áudio, porque não sabia escrever. Mas muitas pessoas nem chegam, ficam excluídas da defensoria, do acesso à defensoria, se a defensoria não se preocupar em elaborar políticas em que ela vá até essas pessoas. Eu acho que isso que é o importante. Nós temos alguns exemplos muito bonitos no Brasil, como a Defensoria do Amazonas. Tem algumas imagens, as defensorias do Pará, do Amazonas, da Amapá agora também, Rondônia, Roraima, lá do norte, né? Fazendo mutirões, indo de barco, 7 dias de viagem, para chegar ali em localidades super isoladas, para fazer um atendimento, um mutirão jurídico, acordos, anotar, né, demandas, né? São projetos que essas defensorias têm, é isso que precisa fazer. A Defensoria da Bahia, estava vendo outro dia, um projeto lindo do sertão, quase 10 horas de ônibus, sem nem sinal de internet no local, tem que levar não sei nem como é que fizeram para fazer o atendimento. E aqui no Paraná, claro, o Paraná é um estado em geral, condições melhores até do que muitos outros estados, né? Embora seja um estado grande territorialmente, mas a defensoria tem que, na medida das suas possibilidades, estar presente nas ilhas do Superaruí e Guaraqueçaba, estar presente no Jequitinhonha, estar presente em todos os cantos do estado onde as pessoas, e mesmo pensando em Curitiba, né? Os bairros mais do extremo sul de Curitiba, região metropolitana, a gente tem população extremamente vulnerável, né? É preciso fazer mutirão lá, ir lá sábado, domingo, quando as pessoas estão em casa, né? Porque não adianta ir lá fazer um mutirão quando tá todo mundo trabalhando às 3 da tarde. Às 6 da tarde. Então essa vocação, esse sentimento, essa responsabilidade é fundamental, porque senão vai acontecer o que já acontece, que com a percepção de que o serviço da defensoria tem qualidade, há uma tendência à classe média procurar a defensoria. Mas daí não pode atendimento, porque existe o corte, pelo menos financeiro ali. Isso, existe, mas é que dependendo do local que você está dizendo, o Brasil ele tem faixas de renda muito baixas, né? Sim. E você pode até enquadrar como classe média, pelo menos naquela localidade, às vezes se enquadra na triagem, né? Mas são pessoas muito melhor informadas, enfim, que não são tão vulneráveis como outras, né? Sim. E que, claro, aí vão dizer que talvez pudesse pagar um advogado particular, etc., mas a pessoa vai dizer que não, porque advogado é um serviço custoso, né? Sim. Evidentemente. Né? Esses mutirões, se eu não me engano, até vou agradecer aqui durante a conversa, porque eu só estou conversando com o defensor-geral do Estado do Paraná, defensor público-geral do Estado do Paraná, porque quem me auxiliou foi o seu assessor de imprensa, ou pelo menos um dos que compõem a assessoria de imprensa, que foi o Diego Ribeiro. Certo. E logicamente, ele me passou também muitas informações. Obrigada, Diego, viu? E uma das informações que ele também me passou, junto à tua equipe de produção de conteúdo, foi de que o Paraná teve o maior percentual de resoluções, eu acho que é isso, posso estar enganada, mas de resolução dos acordos, né? Durante mutirões e acordos extrajudiciais, de fato. O percentual brasileiro foi muito bom no ano passado, na comparação com 2021, mas o Paraná passou de 200% o aumento, né, dos acordos em comparação a 2021. Esses mutirões é que foram responsáveis por isso? Onde foram os mutirões realizados? E aí a gente pode citar dos lugares mais distantes, de fato. Certamente os mutirões têm, pela sua quantidade, tem um papel bem importante nisso, mas
há a realização de acordos em toda a ponta, né? Em todos os lugares em que há defensores e defensores públicos é possível e há o estímulo que se faça, né? Que se busque. E também há uma conversa com o Tribunal de Justiça para que isso aconteça em parceria cada vez maior, né? Hoje somos parceiros num belíssimo programa do Tribunal Local aqui do Paraná, que é o Justiça no Bairro, um programa antigo. E hoje a Defensoria é a principal porta de entrada da Justiça no Bairro. Então, seja por esses mutirões, seja em outros em parceria com o Tribunal, seja na ponta, no dia a dia ali, mais capilarizado, eu acho que é toda uma política mesmo que é voltada a esse aumento. E é um resultado muito positivo, né? Muito, muito satisfatório. Muito bom. E qual é o maior desafio da Defensoria Pública? E aí a gente pode dizer, aliás, o senhor pode responder em 2 perguntas, do Paraná e do Brasil como um todo, na avaliação que o senhor faz. Desafio porque é algo difícil, né? Assim, dificuldade então, né? Vamos falar as claras, sem eufemismo, né? Mas eu acho que o grande desafio é agregar qualidade e quantidade. Certo. No Paraná ou no Brasil? Em ambos. Os dois. Porque não adianta você ir radicalmente para um lado ou para o outro. Perfeito. Existe uma pressão pela quantidade, porque a demanda é imensa. O que é uma demanda imensa? Hoje existem... A gente tem setores aqui de Curitiba que tem agenda para daqui 6 meses. Ou seja, a pessoa que vai hoje na defensoria, certo. Você vai conseguir ser atendida daqui a 5 meses, 4 meses. Entendi. E não é em todas as áreas, mas em algumas agendas. Isso é muito cíclico, varia muito. Talvez da família, que é. Em geral. Em geral, da família. Em geral, sim. Mas assim, quando você olha para as equipes, elas estão sobrecarregadas de trabalho, estão trabalhando até de noite, e ainda assim, essa é a pressão na agenda. Nossa, então, é claro que aí não faz sentido. Não faz sentido você querer em cada peça, em cada processo, tratar como se fosse um escritório da advocacia com um cliente. Não tem sentido. Você acaba aderindo a um mecanismo de produção, muitas vezes, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar para não banalizar, para não desumanizar o atendimento, não fazer algo totalmente mecânico. Mas também você não pode puxar muito para o outro lado e baixar muito os números e deixar as pessoas esperando... Infinitamente. Então essa conjugação é muito difícil. Essa equação é muito difícil de resolver. É claro que a melhor forma é sempre contratar mais defensores, porque você dilui, você amplia o canal, a entrada, mas essa é uma opção que pressupõe orçamento e toda essa conjugação de esforços, né? Então, a gente está buscando estudar aí o que a inteligência artificial pode contribuir para ajudar, né? Que é algo que no direito tem se olhado muito para isso. E né? já dá para ver alguma luz no fim do túnel com relação à utilização de algumas tecnologias? Tem alguns programas, a gente está vendo. Começa a estar muito incipiente ainda, mas acredita-se muito na área de que é possível que a parte de correção e de elaboração em situações similares. A área de família é uma área que há muitas situações similares, né? Que basicamente você vai olhando ali, se não tem acordo, né? Você tem ali, as disputas são sempre as mesmas, né? Embora tenha a vicissitude de cada caso. Mas que de repente isso possa estimular uma maior velocidade na distribuição, no encaminhamento, né? Então isso pode ser algo que no futuro aí, breve ajude, né? Mas realmente esse é um desafio muito, muito grande. E claro, no caso do Paraná, acho que isso valeria para todo o Brasil. Mas no caso do Paraná, o desafio, sem dúvida, é a sua expansão, né? Uma expansão que seja nesses termos, né? Uma expansão responsável, uma expansão que não socateia o serviço, mas que consiga levar a defensoria para as pessoas, né? São muitas comarcas no Paraná, né? E a gente pensar. Então a gente propôs um modelo regionalizado, que de repente a gente tem você não precisa ter necessariamente um defensor numa comarca pequena de entrância inicial. Ele pode estar na comarca do lado e com a sua equipe conseguir ter uma certa mobilidade ali em um número um pouco maior de comarcas. A gente tem que ir pensando nessas soluções para ver como que vai fazer, né? E pelas conversas que o senhor está tendo, será que para o ano que vem ainda vai dar para contratar mais defensor? Eu estou animado, eu espero que sim. Eu espero pelo menos que a gente consiga nomear os que estão esperando ainda do 4º concurso, né? Que é esse concurso que gerou a lista de 43 pessoas já contratadas em 23. O último foi o 4º realizado. Isso, o 4º concurso para a defensoria. A gente ainda tem pouco mais de 20 pessoas aguardando. Isso. Não sabemos quantos realmente ainda vêm, ou quantos já foram para outros lugares, mas esperamos nomear essas pessoas e ano que vem esperamos realizar o 5º concurso, né? Que já tem comissão formada para poder, em 2025, poder continuar discutindo e, enfim, pleiteando esse planejamento aí junto ao governo do estado para que possa crescer devagarzinho, mas sempre crescendo.
né? Legal. Defensor Público Geral do Paraná, também na carreira acadêmica, e autor de 6 livros, sendo um romance, é isso mesmo? Pois é. O Diego te falou isso também. Não, o senhor que me contou aqui, um pouco antes da entrevista. Pois é. Esses 5 primeiros livros, então, foram mais técnicos, foram teorias. São livros sobre teoria da pena, execução penal, direito de criminologia, né? É nessa minha área de docência e pesquisa, né? Na UFPR. E esse último? Conta um pouquinho sobre esse novo... Eu escrevi uma historinha com 6 anos de idade. Chamava Revolta das Bruxas. 6 anos de idade? Até meus pais fizeram uma surpresa. A lembrancinha do aniversário foi o livro ser impresso, foi distribuído pros coleguinhas e tal. Isso, inclusive, você tem esse livro? Eu não tenho mais, mas algumas pessoas eu encontro às vezes e falo, eu tenho teu livro. Que legal! De 6 anos! E eu tinha esse sonho, enfim, acho que muitas pessoas têm também, né? Eu sempre tive esse encantamento pela ficção, né? Mas aí o curso de Direito é um curso que absorve a gente, às vezes nos leva, né? E aí agora, especialmente na pandemia, eu acabei escrevendo uma outra história, tentando agregar experiências pessoais, enfim. Chamar o Ascensorista, né? Como? O Ascensorista é o nome do livro. O Ascensorista é o nome do livro? Muito bom. Que fala um pouco do judiciário e da prisão, enfim, de toda essa relação. Que legal. Mas nada demais. Mas é legal, ele é uma outra área também, né? Pra sair um pouquinho da academia. É mais pessoal do que qualquer projeto profissional, vamos dizer assim. Que bacana. Mas eu pretendo continuar escrevendo. Também ficção ou também... Não, ficção, de preferência. De preferência. De preferência. Mais pro lazer daí. Isso, é mais algo pessoal. Legal. Bom, a gente tá chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas antes, eu sei que você é curitibano, né? Viveu a vida toda aqui, morou em alguns períodos em outros locais, como Brasília, por exemplo, quando esteve assessorando ali o ministro da Segurança Pública, também na Itália, como já falou também, talvez tenham outros lugares em que o senhor morou. O que te encanta na cidade? O que você gosta aqui em Curitiba? Pode ser uma comparação com outras cidades também, mas o que é mais bacana da capital aqui do Paraná? Eu gosto muito de Curitiba. Uhum. Eu defendo Curitiba. Afinal, defensor, né? De amigos e amigas de outros estados que às vezes fala mal de Curitiba é fácil, né? Ultimamente. Tá. Por várias razões, mas eu sempre digo que Curitiba é uma cidade muito ambígua, né, no sentido da sua humanidade e da sua diversidade, né? Não vou muito na linha dessa tentativa de construção de uma imagem muito, muito branca, europeia da cidade. Eu acho que o melhor de Curitiba está exatamente na presença de enfim, todas as cores e culturas e uma convivência que tem que ser cada vez mais democrática, né? Cada vez mais pacífica. Acho que esse esforço, né, por resgatar a história do povo africano, afro-brasileiro em Curitiba é um esforço muito necessário, muito bonito, mas nessa convivência, nessa pluralidade, acho que está aí o que eu mais gosto de Curitiba, né? Eu vou ali no Largo da Ordem, você vê a Igreja dos Pretos, a azulzinha, então aí a Igreja da Ordem dos europeus, a catedral que foi construída por todos, né? Depois, é um pouco símbolo disso, assim. E eu gosto muito de Curitiba e tenho orgulho de ser daqui. Legal. Defensor Público Geral do Paraná, então muito obrigada por aceitar, topar, conversar. Um prazer. Que tenha sucesso aí na defensoria, que com isso muito mais gente tem acesso à justiça, tenha as suas demandas resolvidas e que a gente, é para isso que a gente tem que trabalhar, né? Enfim, tem que acreditar que é possível e fazer uma sociedade mais igualitária, mais feliz também, afinal a gente tem que pensar em felicidade, mas agradeço, obrigada pela tua presença e boa sorte, sucesso aí na sua carreira também. Igualmente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer e muito sucesso em tudo. Então tá aí, você acompanhou a entrevista com o defensor-geral do Estado do Paraná, defensor público-geral André Gianberardino. Falei certo no Perfeito. começo? Sim. Então tá bom. Agora no final me confundi se estava corretamente. Sim. Você acompanhou Tem Conversa sempre pelo YouTube ou também pelo Spotify, sempre com boas histórias, bom conteúdo, diretamente de Curitiba. E na semana que vem tem mais.